toda mudança para melhor dependem exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Que o homem progrida quanto quiser, que todos os ramos do conhecimento humano se desenvolvam ao mais alto grau, coisa alguma substituirá a Bíblia, base de toda a cultura e de toda a educação. Não se ensina filosofia, ensina-se a filosofar. O dever é a necessidade de realizar uma ação por respeito pela ordem moral. A educação é o maior e mais difícil problema imposto ao homem. Tudo o que não puder contar como fez, não faça. A experiência é um conhecimento empírico, isto é, um conhecimento que determina um objeto por percepções. A moral, propriamente dita, não é a doutrina que nos ensina como sermos felizes, mas como devemos tornar-nos dignos da felicidade. Pensamentos sem conteúdos são vazios, intuições sem conceitos são cegas. A razão foi-nos atribuída como poderio prático, isto é, como poderio que deve ter influência sobre a vontade. Voltaire disse que o céu nos tinha dado duas coisas para equilibrar as numerosas desgraças da vida: a esperança e o sonho. Podia ter acrescentado o riso. A faculdade de um ser de agir segundo as suas representações chama-se vida. A experiência é sem qualquer dúvida o primeiro produto que o nosso entendimento obtém ao elaborar a matéria bruta das sensações. Podemos julgar o coração de um homem pela forma como ele trata os animais. A geometria é uma ciência sobre as propriedades do espaço de forma sintética e ainda determinado a priori. Se todo o nosso conhecimento se inicia com a experiência, isso não prova que ele deriva por inteiro da experiência. Experiência é percepção compreendida. A morte, ninguém pode experimentá-la em si mesma, pois experimentar é da alçada da vida, só é possível percebê-la nos outros. É por isso que se mandam as crianças à escola, não tanto para que aprendam alguma coisa, mas para que se habituem a estar calmas e sentadas e a cumprir escrupulosamente o que se lhes ordena, de modo que depois não pensem mesmo que têm de pôr em prática as suas ideias. A paciência é a fortaleza do débil e a impaciência, a debilidade do forte. Mesmo a mulher mais sincera esconde algum segredo no fundo do seu coração. Age apenas segundo aquelas máximas através das quais possas, ao mesmo tempo, querer que elas se transformem numa lei geral. Se vale a pena viver e se a morte faz parte da vida, então, morrer também vale a pena. Quem não sabe o que busca, não identifica o que acha. O homem encontra realmente em si uma faculdade pela qual se distingue de todas as outras coisas, mesmo de si mesmo na medida em que é afetado por objetos. E essa faculdade é a razão. Se não ama, faça como se amasse. O sábio pode mudar de opinião. O ignorante, nunca. A felicidade não é um ideal da razão, mas sim da imaginação. Uma leitura alegre é tão útil à saúde como o exercício do corpo. A inocência é uma coisa admirável, mas é por outro lado muito triste que ela se possa preservar tão mal e se deixe tão facilmente seduzir. Avalia-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar. Quem sabe satisfazer seus impulsos é inteligente, quem os domina é sábio. A razão humana é atormentada por questões que não pode rejeitar, mas também não pode resolver. O sonho é uma arte poética involuntária. É no problema da educação que assenta o grande segredo do aperfeiçoamento da humanidade. A missão suprema do homem é saber o que precisa para ser homem. A razão não nos diz que a guerra deve desaparecer um dia, mas diz-nos que devemos proceder como se a guerra devesse desaparecer. Eides de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio.
A geometria é uma ciência de todas as espécies possíveis de espaços. A inumanidade que se causa a um outro, destrói a humanidade em mim. Duas coisas que me enchem a alma de crescente admiração e respeito, quanto mais intensa e frequentemente o pensamento dela se ocupa, o céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. Belo é tudo quanto agrada desinteressadamente. Age sempre de tal modo que o teu comportamento possa vir a ser princípio de uma lei universal. Não há virtude tão forte que esteja salvo da tentação. A amizade é semelhante a um bom café, uma vez frio, não se aquece sem perder bastante do primeiro sabor. O homem é o único animal que precisa trabalhar. É minha fé na Bíblia que me serviu de guia em minha vida moral e literária. Quanto mais a civilização avance, mais será empregada a Bíblia. Quem não sabe o que procura, quando acha não encontra. Não somos ricos por causa das coisas que possuímos, mas pelo que podemos fazer sem possuí-las. A sabedoria das mulheres não é raciocinar, é sentir. A autonomia da vontade é o princípio único de todas as leis morais e dos deveres que estão em conformidade com elas. Nas trevas, a imaginação trabalha mais ativamente do que em plena luz. Somos todos iguais perante o dever moral. A felicidade é o estado no mundo de um ser razoável, a quem, em todo o curso da sua existência, tudo acontece segundo a sua aspiração e a sua vontade. O desejo é a autodeterminação do poder de uma pessoa pela imaginação de um fato futuro, que seria o efeito desse poder. A democracia constitui necessariamente um despotismo, porquanto estabelece um poder executivo contrário à vontade geral. Sendo possível que todos decidam contra um cuja opinião possa diferir, a vontade de todos não é portanto a de todos, o qual é contraditório e oposto à liberdade. Duas coisas povoam a mente com uma admiração e respeito sempre novos e crescentes: o céu estrelado por cima e a lei moral dentro de nós. Quanto mais amor temos, tanto mais fácil fazemos a nossa passagem pelo mundo. Por meio de uma revolução poderá talvez levar-se a cabo a queda do despotismo pessoal e da opressão gananciosa ou dominadora, mas nunca uma verdadeira reforma do modo de pensar. O juízo é o conhecimento imediato de um objeto, consequentemente a representação de uma representação desse objeto. Há uma lógica curiosa e convincente, mesmo no mais perverso pensamento humano. Faça de maneira que a máxima de tua vontade possa ser o tempo todo o princípio de uma lei geral. É precisamente ao conhecer seus limites que a filosofia existe. O mesmo acontece ao mérito e à inocência, perdice, desde que deles nos sustentemos. Ser feliz é necessariamente o desejo de todo ser razoável mas finito, portanto é inevitavelmente um princípio determinante da sua faculdade de desejar. Não há garantias. Do ponto de vista do medo, ninguém é forte o suficiente. Do ponto de vista do amor, ninguém é necessário. As ideias da razão pura jamais podem ser em si mesmas dialéticas, mas tem que ser o seu simples abuso que faz com que delas surja uma aparência enganosa. A razão só tem um insight sobre aquilo que ela cria depois de um plano próprio. O juízo em geral é a faculdade de pensar o particular como compreendido sob o universal. Age de tal forma que a máxima do teu querer possa valer em todo o tempo também como princípio de uma legislação geral. Uma proposição incorreta é forçosamente falsa, mas uma proposição correta não é forçosamente verdadeira. Não somos ricos pelo que temos, e sim pelo que não precisamos ter. A simples consciência, mas empiricamente determinada, da minha própria existência prova a existência dos objetos no espaço fora de mim. A majestade do dever nada tem a ver com a fruição da vida. Só podemos falar de espaço do ponto de vista humano.